A paz do Senhor Jesus. Eu venho a você nesta hora para vos trazer uma palavra segundo o coração de Deus. Porque há quem queira andar sobre a direção humana, sobre a direção de alguém que tenha poder, que tenha honras, e despreza o conceito da palavra, de andar sobre a direção de Deus. Quando a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente acha descanso. E então dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, a minha fortaleza e a minha salvação, e nele eu confiarei. Esse vídeo de hoje é para te instruir a andar sobre a direção de Deus, a agir em conformidade à vontade de Deus. E agir em conformidade à vontade de Deus significa que, muitas vezes, andaremos numa contramão. Muitas vezes, seremos instruídos a agir de forma tal que venhamos entender que estaríamos livre de uma perseguição, livre do fio da espada, isso é, da morte. Quem de nós, hoje, se encontrando ameaçado, se encontrando humilhado, tendo que fugir da sua terra, do meio do seu povo, do lugar onde existem amigos? Era o caso de Davi. Davi teve que fugir do seu lugar, do meio de sua família, do lugar onde ele tinha um amigo chamado Jonas. E em um momento ele se viu em uma condição, em uma oportunidade única, em que ele deixaria livre daquele principal perseguidor. E um dia, lendo essa passagem, eu entendi o motivo real dela. E eu disse: Deus, eu prefiro ser humilhada do que vir a humilhar. Eu prefiro estar na condição de perseguida do que ser visto por ti como perseguidora. É difícil viver em lutas, viver se escondendo por causa de alguém que lhe quer tanto mal. É difícil andar escapando das mãos do homem perverso. É. Mas é melhor do que cair na mão do Deus vivo. Porque caindo o homem, a mulher, quem quer que seja, nas mãos do mais autoritário, do homem mais mau, do homem mais malvado, sanguinário, o Senhor ainda assim o livrará. Deus tem o poder de livrar. Mas caindo o homem nas mãos de Deus, quem, pois, o livrará? Se a Bíblia diz que aquele a quem Deus toma pela sua mão direita, nem o diabo arrebata. Eu quero vos falar um pouco sobre um servo que a Bíblia mencionou ele como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve inúmeros pecados, mas tinha algo dentro dele que chamava a atenção de Deus, que mexia com Deus, e Deus se importava em ver o que ele estava a passar. Deus se importava com ele, ao ponto de tudo e de todos vir a livrar. Livrou de leão, livrou do urso, livrou do gigante, livrou das mãos de um rei. Eu quero vos falar sobre uma atitude que teve o servo de Deus chamado Davi. E que essa atitude te instrua
como agir diante de pessoas, diante de situações que porventura alguém que não seja Deus queira te instruir, te conduzir. Amém? O livro de 1 Samuel, o capítulo 26, eu quero relatar 3 versos apenas. 26, a epígrafe do texto diz bem assim: Davi poupa outra vez a vida de Saul. Ora, parece algo contraditório se você conhece a palavra. Saul perseguia a vida de Davi a todo custo. Saul tinha a coroa real, tinha tudo que ele queria em sua volta, ao seu redor. Mas Davi tinha o apoio de Deus. Davi tinha o amor de Deus. Davi tinha segredo com Deus. E quem tem segredos com Deus incomoda quem não tem. Davi tinha unção de Deus para lutar, para derrotar Golias. Davi se prontificou para livrar o povo de Israel, enfrentando ainda menino, enfrentando um gigante Golias. Todo mundo viu aquilo depois que ele venceu. Viu como um ato de bravura, porque o gigante ele veio para dividir a história de Davi. Existiu 2 Davi, um antes do gigante Golias e outro depois. Eu quero abrir parênteses para te falar, para te fazer entender, segundo o Espírito de Deus, que o gigante que hoje se apresenta para você é para dividir os estágios da tua vida. Alguém lembrará de você antes deste momento, desta prova, deste gigante, e depois que você vencer ele. Gigantes, barreiras, vêm para te promover. O gigante veio para promover Davi. Davi livrou o povo. Foi visto com bravura. Foi honrado. E acredite, foi mais perseguido ainda. Porque Saul viu que era algo sobrenatural. Alguém tem visto que tem algo que é sobrenatural em você. Alguém tem o poder. Mas o Senhor te dá a estratégia. Alguém tem o gabinete, o trono. Mas você tem a direção para prosperar este negócio. Alguém tem a coroa, como exemplo de Saul, mas com você está a unção de Deus. Isso quer dizer, alguém tem ocupado o lugar que Deus escolheu você para no futuro ocupar. Saul tinha coroa e tinha trono. Mas Davi tinha o segredo e tinha a unção de Deus. E isso incomodava demais. E não basta, não precisa muita coisa para você ser perseguido, para você ter que fugir de uma perseguição de alguém que você não fez mal nem causou danos algum. Basta alguém ver que sobre a tua vida tem algo diferente, que esse diferencial é Jesus. É a presença de Jesus contigo, te conduzindo. E Saul via isso sobre a vida de Davi. Isso incomodava Saul. A Bíblia vai dizer que mesmo Saul perseguindo Davi, ao ponto de Davi ter que fugir, que se esconder em um exército inimigo ao exército de Israel. Mas foi onde ele achou abrigo. Nos lugares mais improváveis. O Senhor vai te levar para te dar abrigo. Com pessoas que você menos imaginava. O Senhor vai te fazer contar para dizer que está contigo para te livrar. Então, mesmo isso tudo acontecendo, Davi ainda assim poupou a vida de Saul. Capítulo 26 de 1 Samuel, versículo 8, diz bem assim: Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixe-me, pois agora encravá-lo a lança de uma vez na terra e não a ferirei a segunda vez. Sabe o que isso quer dizer? Era um soldado
do exército contrário ao de Israel, que estava com Davi. E ele disse: Davi, olha onde Saul está. Era uma madrugada. Saul estava cansado, estava acampando. E Davi fugindo. Alguém faz de tudo. Acampa, monta a cabana, prepara a tocaia para lhe pegar. Mas a mão de Deus está contigo para te livrar. E ninguém entende. Eu imagino que Davi escapava como o quiabo. Quiabo. Aquele legume e verdura, não sei. Quando escorregadio, quando a gente parte que tem aquela baba escorregadia, que escorrega. Eu imagino que Davi era dessa maneira. Escorregando sobre as tocaias que Saul armava sobre ele. Aí então, o soldado que virou amigo de Davi disse: Davi, olha onde está teu inimigo Saul, Davi. Davi, deixe que eu crave a minha espada nele e eu darei um só golpe e não precisará de outro. Isto é, aquele soldado que estava com Davi se garantia, ele sabia que era certeiro, que se golpeasse Saul daria uma só facada, uma só espadada nele. E ele morreria e Davi estaria livre. Ei, cuidado com o que estão a te oferecer em troca da tua aparente paz. A tua paz virá do Senhor. Então tenha muito cuidado para não transformar essa paz que você deseja em uma guerra com Deus. Aí diz assim ainda, que o soldado, depois de pedir a Davi para ferir ele com a espada, disse: deixa, Davi, eu não vou precisar ferir a segunda vez, não, basta uma vez e tu estarás livre. Glória a Deus. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Isto é, queridos, ei, deixe que Deus vai tratar. Não se oponha com ninguém que Deus levantou, ainda que esta pessoa esteja ocupando o principal lugar de tentar lhe destruir, de não lhe compreender, de lhe perseguir. Deixe, porque com o ungido de Deus quem trata é Deus. E quando Deus trata, está bem tratado. Ele mata e não vai preso. E se você for agir, você vai responder. Então, que direção celeste do trono de Deus foi dada a Davi? Davi poderia se ver livre, mas ele se preocupou em o que Deus pensaria a respeito dele. Eu costumo dizer, toda liderança foi constituída por Deus. Seja ela eclesiástica, ou seja ela secular, foi constituída por Deus. Então tenha calma. Faça como Davi. Prefira estar na situação de perseguido do que vir a perseguir. Prefira ser um fugitivo das mãos do inimigo do que um caçador de sonhos, de promessas. Era promessa de Deus Davi ocupar o trono. E nem por isso Davi desejou criar atalho. A situação era boa, era favorável aparentemente, mas Davi sabia que teria consequências. E Davi se preocupou em o que Deus pensaria dele. Davi disse: não faça tal. Ei, quem foi que feriu, que fez algo, causou dano ao ungido de Deus e ficou impune? Ei, eu vou perder meus direitos. E eu já sofri tanto. Eu creio que Davi pensava assim: eu já sofri tanto. A minha honra virá de Deus. A minha justiça quem fará será Deus. E o versículo 10 disse mais: Davi, vive o Senhor. Foi o que Davi falou. O Senhor vive. O Senhor o ferirá. O seu dia chegará. E o versículo 11 diz assim: o Senhor me guarde
de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Tem gente matando gente, usando as mesmas armas, usando dos mesmos artifícios para ocupar lugares de honra, para se ver livre de uma perseguição ou para chegar a um posto desejado. Mas Davi se preocupou com o que Deus pensava ao respeito dele. Porque melhor do que ocupar um trono, receber uma coroa, era ocupar o lugar de um homem segundo o coração de Deus. Era ter na sua essência a capacidade de alegrar o coração de Deus. E ele teve muitos pecados, mas a sinceridade, o temor do coração dele chamava a atenção de Deus. Estão te perseguindo, estão te maltratando. No teu ministério tu não tem sido compreendido, ninguém te entende. É lá, é no meio dos teus de quem tu devia. De quem tu devia ter abrigo, que tu estás sendo perseguido. Prefira estar na posição que você está, de perseguido, de fugitivo, de desabrigado, tendo que se aliar com quem você não desejava, para fugir da ira de alguém. Mas se tu estiveres na direção de Deus, continua nesta posição, que a honra de Deus virá e todo o povo contemplará que Deus se alegrou da tua atitude. Deus não se alegra de covardia. Sabe o que isso quer dizer, essa atitude de Davi? Davi tinha ciência que o Senhor vivia, que Ele vive até os dias de hoje. E sabe exatamente o que estão fazendo com você e vai pedir conta. E é Ele quem vai tratar, é Ele quem vai ferir, é Ele quem vai remover. Ele coroar. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus.